eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou meu coração. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso plenário do mês de setembro. Esse plenário que traz como tema Bíblia, pão que nos alimenta. E hoje o nosso ambiente, ele sempre nos traz a Bíblia. A Bíblia que é aquela que nos orienta, que nos alimenta com a palavra de Deus. A vela acesa, que é sempre o caminho que devemos seguir, que é Jesus Cristo. O pão que é alimento para o nosso corpo. O pão, então nós temos a Bíblia que nos alimenta, que é o nosso alimento espiritual, que é aquele que traz a palavra de Deus, e o pão de trigo, o pão que alimenta o nosso corpo, que nos dá força para perseverar na nossa caminhada, né? E nós temos as fotos das celebrações, porque nós nos preparamos, nos alimentamos e vivemos a palavra de Deus nas nossas orações, nas nossas celebrações. Queridos irmãs e irmãos, estamos aqui reunidos para celebrarmos o plenário deste mês de setembro, mês que a igreja celebra a Bíblia, palavra de Deus. Sabemos que a Bíblia é o alimento para a nossa alma, para a nossa espiritualidade. É a palavra de Deus que nos dá força para a missão. Por este motivo, refletimos o tema central do nosso roteiro: Bíblia, pão que nos alimenta. Com alegria, cantemos, dando início ao nosso plenário. Toda palavra divina é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Então nós vamos para a página 2, oração inicial. Ilumina o mundo. Sem ela, seríamos simples criaturas a caminhar perdidos nas trevas do pecado. Vossa santa palavra nos mostra o caminho a trilhar, rumo à nossa salvação. Vossa santa palavra nos alimenta, como maná alimentou o vosso povo a caminho da terra prometida. Nós vos pedimos, Senhor, a perseverança e a fidelidade à vossa santa palavra, para que, iluminados pelo vosso Santo Espírito, sejamos capazes de anunciar a palavra de Deus e colocá-la em prática, pois só assim seremos capazes de transformar a nossa sociedade, que tanto precisa da vossa justiça e da vossa paz.
Amém. Vamos retornar então para a página 18. Refletimos neste mês um tema muito importante para a nossa caminhada de fé. Alimento que não pode faltar nunca em nossa vida: a palavra de Deus. Durante os encontros realizados, tivemos mais conhecimento sobre o conteúdo da Bíblia, sobre o valor da palavra na nossa vida pessoal e comunitária. Fizemos ainda um breve estudo do livro do Deuteronômio, refletindo. No primeiro encontro, tivemos a oportunidade de tomar mais conhecimento da Bíblia e ter uma visão geral do seu conteúdo. Tivemos a certeza que o autor da Bíblia é Deus, que todas as verdades foram reveladas e escritas por mãos humanas, porém inspiradas por Deus. Vimos que a Bíblia é dividida em 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Estes livros, além de alimentar nossa alma e nosso espírito, também iluminam o nosso caminhar. Nesse encontro, percebemos que a Bíblia não foi escrita somente para ser estudada, mas para ser meditada, rezada e colocada em prática. Por isso, devemos ouvir, refletir e colocá-la em prática. Pergunta: em seus trabalhos na comunidade, a Bíblia tem sido colocada em primeiro lugar como a ferramenta principal? Então, essas perguntas elas foram encaminhadas para os coordenadores e dirigentes de grupos e tivemos as seguintes respostas, né? Sim, a Bíblia é o nosso alimento para que possamos ficar fortalecidos com seus ensinamentos e assim buscamos forças para o nosso trabalho em comunidade. Claro que sim. Sem a palavra não temos força espiritual. É a palavra que nos dá coragem. Então, e com essa pandemia, né, com essa pandemia tem ficado muito claro nas missas o quanto a leitura é importante. Ela nos impulsiona à prática do bem aos irmãos. No segundo encontro, podemos perceber que nossa oração deve ser iluminada pela palavra de Deus. A espiritualidade bíblica é a mais profunda e leva a uma verdadeira transformação da vida e do coração. E por isso que a Igreja nos recomenda a leitura orante da Bíblia, pois esta leitura nos preparará para o serviço da caridade e para a busca da justiça. Neste segundo encontro, podemos aprender a fazer a leitura orante da Bíblia e fomos incentivados a colocar sempre em prática este método de oração. Que ação a comunidade paroquial tem desenvolvido em vista de maior divulgação e propagação da Bíblia? Como temos aproveitado e participado destas ações? Aí nessa pergunta nos foi encaminhada as seguintes respostas. Tem nos proporcionado as missas através das redes sociais, onde assim podemos refletir a palavra. Estamos participando dessas ações em casa, meditando e nos alimentando, para poder sempre ajudar o próximo. Algumas ações em comunidade a gente percebe
E aí, nessa questão da leitura orante, a gente lembra sempre da irmã Vânia, né, quando estava aqui em Viçosa, hoje ela está lá em Mariana, mas a irmã Vânia é que nos proporcionou esse método, né, de estudo, de leitura, que é a leitura orante, e isso vem assim, muito, nos ajuda muito quando nós estamos em comunidade. Então, assim, a palavra, a Bíblia, ela é muito valorizada, né, quando a gente participa em qualquer movimento, em qualquer momento das nossas vidas sociais e de comunidade de base, eclesiais. Então, a irmã Vânia, ela sempre nos ensinou, né, nos plenários, nos nossos encontros da reflexão, ela sempre nos ensinou o método da leitura orante. Então, a gente mostra, e hoje, com essa pandemia, ela vem motivando a gente a participar de grupos de WhatsApp, né, que traz essa reflexão da palavra. Então, a irmã Vânia, ela é sempre uma motivadora. Então, eu sempre assim, eu gostaria muito que ela estivesse aqui em Viçosa e pudesse estar participando, em especial neste mês com a gente. Então, essa é uma forma que a gente vê, né, a Bíblia sendo valorizada em todos os encontros. Então, as reuniões de comunidade, a CCP, né, CPP, todas as pastorais, toda a reflexão, a gente começa o nosso encontro com a leitura, né, do Evangelho do dia, do Salmo, e a gente leva isso para a nossa vida. No terceiro encontro, foi o momento de realizar um breve estudo do texto bíblico do livro de Deuteronômio, texto sugerido pela CNBB para o mês da Bíblia deste ano. Percebemos que Deus, no seu infinito amor, libertou o povo do Egito e fez aliança com este mesmo povo. O livro de Deuteronômio mostra a importância de se manter viva a memória das ações de Deus na vida do povo, bem como nos ensinar a reconhecer Deus como o único capaz de nos libertar verdadeiramente e de nos dar vida nova. Por isso, devemos nos afastar dos falsos deuses e dos ídolos, renovando sempre a aliança com Ele. O livro do Deuteronômio ainda mostra que o povo de Deus está sempre a caminho, em estado permanente de missão. E é com este mesmo espírito que devemos ser igreja, estando sempre em saída, indo ao encontro de Deus e dos irmãos. Além disso, devemos caminhar em direção da terra prometida, que para nós é o céu, a vida feliz ao lado de Deus. Mas para isso, devemos viver concretamente os mandamentos aqui na terra. Deus nos deu a vida através de nossos pais, criou-nos à sua imagem e semelhança. No batismo, tornou-nos membros do corpo de Cristo, pelos merecimentos de sua paixão, morte e ressurreição. Nos fez filhos e filhas amados de Deus Pai. Instituiu os sacramentos, sinais visíveis, sensíveis, eficazes e indispensáveis para a nossa salvação. E, apaixonado por nós, deu-nos seu próprio corpo e sangue como alimento. Você acha pouco? Já parou para pensar o quanto você vale? Qual é a sua resposta para Deus a partir dessas graças memoráveis? Depois das reflexões de hoje, como ser fiel a Deus que sempre é fiel conosco? Então, nessa terceira pergunta, os coordenadores, eles veio lembrar que Deus, ele sacrificou o seu próprio Filho para nos salvar, por amor a nós, né? Então, ele nos mostrou o quanto nós somos preciosos aos olhos de Deus. E, com isso, ele nos faz, né? Quando ele nos faz
a sua imagem e semelhança. Ele vem nos pedir que a gente ame o próximo como a si mesmo. Então aqui a gente foi falado e lembrado dos mandamentos, né? E Deus, todos os 10 mandamentos, Ele resume nos 2 mais importantes, dos quais, se vivermos bem esses 2 mandamentos, estamos vivendo os 10. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e somos todos irmãos em Cristo, nós não podemos achar que somos um mais importante do que o outro, um mais bonito do que o outro, porque um ocupa um cargo melhor, o outro lê melhor, o outro se veste melhor. Mas e para Cristo? E para Deus? Né? Então, essa pergunta ele veio lembrar do sacrifício de Deus por nós e nos chama a um compromisso maior para com o próximo, né? Então, ele pede fidelidade a Deus, a sua palavra, que a gente vive em comunhão com a sua palavra, e assim a gente possa estar cada vez mais capacitado para trabalhar para a obra de Deus, né? Nas nossas orações, para que a gente possa estar cada dia mais fiel à sua palavra. E ser fiel à sua palavra, como bem diz um coordenador aqui que me encaminhou, é você estar vivendo, praticando a palavra, né? Praticando e fazendo bem aos irmãos. Então a gente vê que a missa, a leitura diária da Bíblia, tudo isso é alimento espiritual. A Bíblia como nosso pão espiritual, que nos capacita a viver a obra de Deus. Então, item 4, Palavra de Deus. Com alegria, cantemos acolhendo a Palavra de Deus, que nos será proclamada. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Olha que hoje ponho diante de ti a vida como o bem e a morte com o mal. Mando-te hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes em seus caminhos, observe seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que viva e te multiplique, e que o Senhor teu Deus te abençoe na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se afastar, se não obedeceres e se deixares seduzir para te prostrares diante de outros deuses e adorá-lo, eu te declaro neste dia: perecereis seguramente e não prolongarei os vossos dias na terra que heides entrar para possuí-la.
ao passar o Jordão. Tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhes, pois, a vida, para que viva com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele, porque é esta a tua vida e longevidade dos teus dias na terra que o Senhor jurou dar a Abraão, Isaque, Jacó, teus pais. Essa passagem dessa Deuteronômio 30, 15 a 20. Ela é bem dura, né? Ela nos chama assim fortemente a um comprometimento com as nossas ações. Ela vem falar muito do livre-arbítrio, essa liberdade que Deus nos deu à escolha, né? Então, quando ele fala assim, né, que eu coloco diante de ti, né, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda sugere, ele ainda diz mais ainda, ele aconselha: escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade. Então, assim, ele está nos dizendo que nós temos toda a liberdade, ele nos deu a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Mas ele nos chama ao comprometimento com a nossa escolha. Como é que nós vamos viver a nossa liberdade, né? Então, essa passagem ela é muito dura, ela é muito pesada, mas é a realidade nossa, né? Que caminho que a gente vai escolher, né? Por onde eu vou andar? Eu estou realmente vivendo os mandamentos nas minhas ações, nas minhas escolhas? Qual o comprometimento que eu estou tendo, né, com o Evangelho, com os mandamentos? Porque a partir do momento que eu conheço a palavra, que eu pratico, que eu tenho compromisso com ela, eu aumento o meu compromisso com ela, né? Eu tenho que uma obrigação para com a palavra, com as minhas ações. Aí ele vem falar, e a gente pode até pensar no pecado. Quando é que eu posso dizer, né, do pecado nessa passagem, nesse momento? Se eu conheço, se eu tenho consciência das minhas atitudes, das minhas ações, e mesmo assim eu faço, sem um comprometimento com as minhas ações. Aí eu estou me remetendo a um pecado, eu posso estar me remetendo a um pecado. Mas quando eu não conheço ou não tenho consciência, estou praticando, eu ainda tenho a oportunidade de conhecer, de praticar e de reconciliar, né? Então, aqui essa passagem de Deuteronômio, ela é muito forte para isso, né? Tomo hoje por testemunha o céu e a terra contra vós. Quer dizer, não adianta a gente falar bonitinho, né? Porque Deus está vendo tudo, percebe tudo, sabe das nossas ações, dos nossos sentimentos, do nosso compromisso, né? Nós temos sob testemunha o céu e a terra. Então ele vai nos aconselhando, né? Faça a coisa certa, escolha a vida. Então esse é um momento muito forte para nós repensarmos as nossas atitudes, repensarmos, né, os compromissos, as consequências das nossas ações, né? Como é que eu estou vivendo os evangelhos? Será que realmente eu estou amando a Deus sobre todas as coisas mesmo? Eu estou disposta a amar sobre todas as coisas, colocar Deus em primeiro plano na minha vida?
Será que eu estou amando o próximo como a mim mesmo? Ama o próximo como a ti mesmo? Será que eu estou enxergando o próximo como em minha imagem e semelhança? Muitas vezes a gente nos pega e fala assim, poxa, mas como aquela pessoa fez aquilo? Como ele foi capaz de fazer aquilo? Ah, não é meu irmão não, gente, isso aí não. A gente não fala assim de vez em quando, a gente não cai meio na tentação de falar assim, ah, não, nem pelo amor de Deus, nem fala para ninguém que é meu irmão, não. Às vezes é meu irmão de sangue e eu estou falando isso, né? Quem dirá com o outro que não é meu irmão de sangue, né? Então, às vezes a gente cai nesse erro, né? De não entender. Não se amar o próximo como a ti mesmo é se colocar na situação dele, na condição dele. E se eu tivesse no lugar dele, como eu agiria nessa situação? Eu estou julgando. Sim, eu estou julgando, eu não estou condenando. E às vezes a gente condena, pensando que está julgando, né? A gente inverte. Julgar às vezes é necessário, porque julgar significa que eu estou me colocando. Muitas vezes julgar significa que eu estou me colocando na situação dele. Mas e se eu tivesse na situação? Eu também, como eu agiria nesta situação? Aí quando você se coloca no lugar do outro e você tem compaixão com o outro, você é capaz de sentir o amor dele, porque vai te doer na carne, vai te doer. Nossa, eu vi uma ação hoje. Aí a pessoa condena, mas não se coloca no lugar do outro. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, é colocar Deus no primeiro plano e se colocar no lugar do outro. Ter compaixão, sentir o que o outro sentiu. Então, o Deuteronômio hoje dá uma puxada na orelha nossa, assim, forte, sabe? Nos dá uma chamada de atenção. A gente está preparado para viver a liberdade que Deus nos deu? A liberdade de assumir as consequências e se comprometer com ela? Estamos realmente preparados? E se não estamos nos preparando a cada dia? E como nos preparar a cada dia? É observar os 10 mandamentos. É viver conforme os mandamentos. É procurar viver conforme os mandamentos, né? Isso é uma forma da gente estar vivendo em comunidade, em comunhão, com a proposta de Deus para nós. Então hoje seria essa uma reflexão que nós deixaríamos com essa palavra. Então, partilhando um pouco mais, e agora para refletir, né, para cada um que esteja nos assistindo, reflitam, né, o que mais chama a sua atenção no texto de Deuteronômio, neste texto que nós ouvimos hoje. Como está a sua vida em relação a este texto? O que a palavra de Deus nos fala para o momento atual? Como foram realizados os gestos concretos? Oração final. Que hoje a palavra, né, ouvida, ela vem ecoar nos nossos corações. Que a gente possa sentir mais próximo do irmão, que a gente possa sentir compaixão. Que Deus, quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos fez para viver em comunhão, né, com a sua palavra. Que essa palavra hoje venha realmente nos chamar ao compromisso
de cristão. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No próximo, então, nós vamos estar preparando, então, para fazer as reflexões do mês de outubro, né? Então, a gente já vai se preparando, né? Os roteiros já vão ser distribuídos entre os grupos, para que a gente possa estar sempre reunido aqui, todas as quartas-feiras, 20h15. Então, sempre observando que o horário mudou em razão da transmissão das missas diárias, né? E o Robson estava falando sobre um link, né, Robson? Então, o Robson está lembrando que na descrição desse vídeo vai estar o PDF do roteiro. Então, para todos aqueles que quiserem, né, baixar e acompanhar, vai estar sempre ali o PDF do roteiro. Nós estivemos e sempre estaremos reunidos. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada noite e que possamos estar sempre aqui reunidos levando a palavra de Deus. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a verdade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor.